Sr. Procurador-Geral, boa tarde. Entrevistámo-lo há cerca de 3 meses em Luanda. Na altura, admitia emitir um mandato de captura em relação à engenheira Isabel dos Santos. Pergunto-lhe se esse mandato de captura internacional já foi emitido. Agora estamos na fase de notificação aos arguidos para terem conhecimento de que crimes são acusados, para que a partir daí possam começar a preparar a sua defesa e também a colaborar com a Justiça. Vamos, portanto, primeiro esperar que possam responder, possam comparecer e vamos ver, mediante o comportamento deles, em aparecer ou não aparecer e as justificações que puderem apresentar para a não comparência, ou se comparecerem no decurso das investigações, portanto, podermos ver se será necessário ou não a emissão desse mandato de captura internacional. E no caso de Isabel dos Santos, já tentaram notificar também? Sim, no caso dos Santos também as notificações foram emitidas. De princípio foram entregues nas empresas em Luanda, onde ela é sócia e está em algumas, fizemos a apresentação aí. E também, como temos conhecimento que ela tem a residência entre Londres e Dubai, por aquilo que temos sabido, portanto, também mandaremos para esses países no sentido de requerer que, no âmbito da cooperação judiciária internacional, também possam, portanto, fazer as devidas notificações. Vai pedir ajuda a Portugal? Já disse que tinha uma lista extensa de pedido de ajuda. Exatamente o que é que precisa de Portugal? Sobretudo na área de formação. Estamos a ter uma atividade muito grande em termos de combate aos crimes económico-financeiros, em que não era habitual que isso acontecesse em Angola e, portanto, há necessidade, de facto, de estarmos melhor preparados para isso e melhor capacitados. Mas os documentos que foram revelados agora pelo Luanda Leaks apressou esta reunião? Veio trazer algum pedido novo para as autoridades portuguesas? Necessariamente, Portugal está também interessado, acredito, e envolvido nesta situação, porque dos documentos divulgados, até agora, Portugal aparece, ou autoridades portuguesas, empresas portuguesas, portanto, também aparece envolvida. Portanto, é necessário que Portugal também esteja interessado em acompanhar-nos. Mas tem conhecimento, por exemplo, se Portugal vai abrir algum processo cá em Portugal, por exemplo, relacionado com o branqueamento de capitais? Bem, isso só quem pode responder são as autoridades portuguesas. Mas não teve essa nota por parte da Procuradora-Geral Portuguesa? Não posso substituir nessa resposta às autoridades portuguesas. Não? Falávamos há pouco dos documentos do Luanda Leaks. O que é que isso trouxe à investigação judicial que corre em Luanda? Foram notícias que saíram a nível dos órgãos de comunicação social e, portanto, preocupa-nos e também estão a passar por esse crivo. E, portanto, tudo aquilo que nós aproveitarmos e for útil para o processo de crime que temos em aberto, vamos aproveitar de certeza absoluta. Isso será muito bom para nós. Admite pedir ajuda ao Consórcio Internacional de Jornalistas nesta investigação e pedir acesso, por exemplo, aos documentos? Poderá ser necessário. Não é de pôr de lado esta hipótese. Da sua investigação até agora, acha que já há matéria para acusar a engenheira Isabel dos Santos? Bem, nós temos matéria, mas também temos que ouvi-la, não é? Também temos que ouvi-la, porque pode ser que ela tenha outras provas para apresentar. Não só ela, como todos os outros que foram constituídos arguidos. E, portanto, só depois deles serem também ouvidos é que poderemos ter uma certeza daquilo que vamos fazer a seguir. Mas, por exemplo, em relação a um dos arguidos, o antigo administrador financeiro da Sonangol, é conhecido, ele deu a conhecer à comunicação social que enviou uma carta ao Sr. Procurador-Geral a disponibilizar-se para falar com as autoridades angolanas. Já teve essa disponibilidade por parte da engenheira Isabel dos Santos? Bem, deixe-me dizer que em relação à pessoa que acabou de dizer, eu verifico que ele impõe ali certas condições. Eu, a partida, não posso dizer que vou garantir isso ou vou garantir aquilo. Ele põe duas condições, uma que é de integridade física, parece-me, outra é de liberdade. Acho que o tempo que ele teve em Angola, acho que nunca teve problemas de agressão à sua integridade física, portanto, acho que essa questão não se deve colocar. E agora, quanto à segunda questão, uma garantia de liberdade,
Bem, só o processo poderá dizer e também a consciência dele. Não? Eu acho que será a consciência dele que deverá dar-lhe essa garantia de liberdade. Perguntava-lhe antes se a engenheira Isabel dos Santos também já mostrou essa disponibilidade. Já recebeu algum comunicado da engenheira? Não, até agora não, nunca recebi. Sabe que quase que se cruzou com a engenheira Isabel dos Santos aqui em Portugal. Ela esteve cá anteontem, saiu de cá ontem, teve quase a oportunidade de a notificar pessoalmente. Não sabia, estou a saber agora em primeira mão. Não fazia ideia que ela tinha existido cá? Não. Sempre pensei que fosse... Bem, são notícias que nós temos tido, né? A sua vida tem sido entre Londres e Dubai e, portanto, não sabia que tinha passado por aqui. Está concertado com o Presidente João Lourenço neste processo? Não, que eu saiba, o Presidente João Lourenço não faz parte da Presidência da República. Apesar da independência que existe entre o poder político e o poder judicial em Angola, não acha normal que o Presidente João Lourenço, devido ao elevado impacto que tem, esteja a par do que a Procuradoria-Geral da República Angolana está a fazer? Eu não vou dizer que não tenha audiências com os Presidentes da República e que, por vezes, queira alguma informação sobre isso ou qualquer assunto. E essa informação poderá ser dada ou não dada, e no limite a ser dado, de acordo com o processo que está em curso e o momento em que o processo decorre. Portanto, não é uma questão em que haja uma abertura permanente e constante sobre o andamento dos processos. Costuma ser uma das acusações frequentes da engenheira Isabel dos Santos nos últimos tempos, é que isto é um processo político e uma caça às bruxas. Ela tem que apresentar essas provas daquilo que diz, né? Eu tenho provas de que o processo em curso tem factos que são, e já foram, no despacho de Constituição de arguido, que revelam que há crime. Portanto, tem factos no processo e que serão presentes quando ela se apresentar e for interrogada. Agora, ela ao dizer que é uma pressão política, também tem que mostrar factos que revelem isso, né? Isabel dos Santos não é a única pessoa apontada como tendo alegadamente roubado o Estado angolano. Admite investigar outras pessoas relevantes em Angola, como por exemplo Manuel Vicente, Manuel Hélder Vieira Dias, mais conhecido por Copelipa, ou o general Leopoldino Fragoso Nascimento, ou mesmo Fernando Miala, que muitas vezes são apontados como tendo alegadamente também defraudado o Estado angolano? Nós, sempre que tivermos matérias, factos que revelem isso, nós instauraremos os devidos processos de crime. Em relação a essas figuras, até o momento, ainda não temos matéria suficiente para poder constituí-los como arguidos. Mas admite que essas pessoas possam vir a ser investigadas? Todas as outras. Estas e todo cidadão, desde que tenha, de que surjam factos relevantes para tal. Portanto, não sou só esses, como todos. E, nesse momento, temos já outros processos. Há uma série de cidadãos que estão a contas com a Justiça e que não poderão, de facto, dizer que há perseguição política ou que há seleção, é isso ou aquilo, não. É na medida que os processos vão sendo concluídos, é que são cometidos a tribunal. Se Isabel dos Santos pagar aquilo que a justiça angolana entende que foi o que ela desviou dos cofres públicos de Angola, que o processo possa ser suspenso, isso é uma possibilidade? Bem, nós temos dois processos em curso. Temos um processo civil, do qual já resultou o arresto de alguns bens, de alguns ativos dela, em Angola, e que vamos introduzir a ação principal em março. Nestas ações cíveis é possível essa suspensão, desde que ela tanto atenda ao pedido que nós fizemos. Mas também temos o processo crime, que está em curso também, da qual já foi constituída como arguido. Nós aí não temos, agora não tem essa figura. Agora, é de facto relevante para este processo, o crime, na qual de arguido, quando o próprio arguido vem e, portanto, vai fazer o ressarcimento daquilo que prejudicou. E já há um cálculo desse valor?
Sim, isso foi comunicado na altura quando Está foi aos da Sonda. 1.100 milhões Pois, sim. de euros. Sim. Ou seja, só para esclarecer, o pagamento desses montantes atenuaria a investigação em relação a uma possível condenação de Isabel dos Santos, neste caso. Sim, tem sido prática dos tribunais. Neste processo, há 3 portugueses que são arguidos. E à semelhança do que aconteceu com o processo de Manuel Vicente, em que as autoridades angolanas pediram que Manuel Vicente fosse julgado em Angola, acha que esses portugueses deviam ser julgados em Portugal ou pretende que eles sejam julgados em Angola? Bem, nós achamos que deveriam ser julgados em Angola. Agora não sabemos qual é a posição que o governo português irá assumir. Não? É conhecido que Isabel dos Santos poderá estar a tentar vender as participações dela em empresas portuguesas. Pediu ajuda também especificamente ao Ministério Público Português para estar atento. Bem, eu não sei se a Procuradoria da República poderá interferir numa situação dessas de alguma forma autónoma. Acho que talvez as entidades reguladoras dos vários domínios de atividade é que poderão ter um papel relevante nisso. Não? De que forma? Vendo se esses ativos estão a ser vendidos, como, para quem, porque podemos correr o risco de estarem a ser vendidos a entidades de fachada, não é? Mas não pode, a Angola não pode pedir também que as autoridades portuguesas, no âmbito da investigação e da cooperação, procedam ao arresto dos bens de Isabel dos Santos em Portugal? Poderá ser um caminho. Não é? E já fez esse pedido? E depois temos que ver até que ponto as autoridades portuguesas estarão ou não interessadas em fazer ou como fazer. Não é? Mas ainda não houve nenhum pedido expresso em relação a isso. Mas admite fazer esse pedido? Bem, primeiro vamos procurar saber o que é que as entidades reguladoras pretendem ou como irão agir. E só depois disso então veremos o caminho a seguir. Para que não haja precipitações e também para que não se caia depois a dizer que há perseguições políticas. Não é? Tem algum tipo de esperança que Isabel dos Santos se apresente voluntariamente à justiça angolana? Bem, nós acreditamos nas pessoas e como não estamos de má fé para com ninguém, portanto, tudo pode acontecer e se ela aparecer será muito bom para nós e bom para ela também. Mas sabe que ela disse recentemente numa entrevista que não iria a Angola porque tem receio, porque Luanda está uma cidade muito violenta e também porque tinha receio que pudesse vir a ser detida. Essa é uma possibilidade. Se Isabel dos Santos sair de um avião em Luanda, ela será detida? Não, porque primeiro não existe nenhuma data de captura contra ela. Portanto, se ela sair de Luanda, aterrar-se do avião, vai direito para a sua casa. Como toda a gente faz, não? Como tem uma notificação, poderá depois ir atender à notificação. Mas agora, sair do avião e ser presa, está fora da questão. Notificação que ela sempre negou ter recebido. Não, esta agora já é outra, que ela foi no âmbito do inquérito. Mas isso é pura mentira, porque a notificação foi entregue em casa dela. A empregada dela que recebeu a notificação, levou para dentro, ela estava lá dentro de casa, levou, ela voltou, a empregada assinou e voltou para dentro de casa. Agora, quanto o facto de Luanda estar uma cidade muito violenta, há violência em todas as cidades, capitais, isso há. Mas também Luanda poderá ter uma certa violência porque o dinheiro que foi subtraído poderia ter sido utilizado para a construção de escolas, de hospitais, de centros de formação, não serviram para isso, serviram para o enriquecimento fora de Luanda. E, portanto, é natural que essa juventude que ficou privada de educação, que ficou privada de formação profissional, alguns enveredem para a criminalidade. Não? Portanto, acredito-se boa parte desse dinheiro não ter sido desviado para proveito próprio, poderia ter dado um contributo muito grande para a educação da juventude em Angola.